Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ivan Marques, eu sou servidor do Inmetro, lotado no laboratório de interferometria, que faz parte da estrutura da divisão de ótica. A minha ideia na apresentação de hoje é compartilhar com vocês uma experiência em relação ao problema encontrado com o nosso padrão de quartzo, que desempenha um papel fundamental na nova cadeia de rastreabilidade da unidade metro, né? E a solução caseira que a gente encontrou para esse problema. A nova cadeia de rastreabilidade da unidade metro, implementada pelo LAINT, ela tornou-se operacional a partir de 2017, né, com a inclusão de um novo CMC no KCDB, e essa cadeia ela é baseada nas medidas absolutas de frequências ópticas, né, de lasers estabilizados, que é realizado através do pente laser, né. E esse pente laser ele tem 2 graus de liberdade, como a gente vai ver a seguir, que são travados, né, a partir de um sinal de referência de 10 MHz que é fornecido por um relógio de quartzo, que é o objetivo dessa apresentação. E por sua vez, esse relógio de quartzo, para manter toda a rastreabilidade da nossa nova cadeia, ele é calibrado no Observatório Nacional. Então, vamos falar agora muito rapidamente sobre o pente laser. O pente laser nada mais é do que um laser pulsado, no caso específico do nosso equipamento. Esse regime de pulsos ele é obtido através de um acoplamento dos modos, né, dentro da cavidade. Então, o laser opera no regime de Bond-Locad, né? E se olhar esse pente, né, esse pulso no domínio da frequência, que eu tenho dois gráficos, o gráfico A é um gráfico do pulso no domínio do tempo, e embaixo do que seria meu espectro no domínio da frequência, né? Então, observando esse espectro no domínio da frequência, eu tenho um pente, né, um leque de frequências, né, onde a distância entre cada dente do pente, né, que é chamada de frequência de repetição, vai depender justamente da distância aqui entre cada pulso, né, e eu tenho um outro parâmetro que é referente à dispersão do pacote de onda dentro da cavidade, que vai me gerar uma frequência de offset. Então, tanto a frequência de offset e a frequência de repetição variam de maneira aleatória, porque depende de fatores externos. Basicamente, tamanho da cavidade, vibrações dentro da cavidade óptica, enfim. Então, esses 2 graus de liberdade devem ser travados para que eu possa utilizar essa régua de frequência, né, como um instrumento metrológico. Esses 2 graus de liberdade, a frequência de offset e a frequência de repetição, elas são travadas através de uma malha eletrônica fechada, utilizando um sinal de 10 MHz que é fornecida pelo sinal pelo padrão de quartzo. Tá? Então, quando eu travo o meu pente ao sinal de referência do padrão de quartzo, toda a estabilidade do meu padrão de quartzo vai ser transferida para o meu pente. E, falando a grosso modo, o meu pente vai andar para onde andar o meu padrão de quartzo. O padrão de frequências utilizado pelo pente laser do Laent, que é um sistema FC 1500, é um padrão de quartzo, né, que é disciplinado por GPS, que é constituído por um cristal tipo BVA, que é um cristal de excelente qualidade, né? E esse quartzo ele é encapsulado numa estrutura onde a umidade e a temperatura são controladas. Isso garante uma melhor estabilidade e frequência desse padrão. Todo padrão de quartzo, né, ele tem uma estabilidade a curto prazo muito boa, mas ele sofre uma deriva por uma série de questões, né? Então esse sistema, né, ele corrige essa deriva utilizando um sinal de GPS, né? Porque ele tem embutido também um sistema de GPS. Ele usa esse o sinal de GPS para corrigir a deriva da frequência do quartzo local, né? Ele gera um sinal de 1 pulso por segundo, né, que é comparado com o sinal gerado por um quartzo local e gera, né, através da diferença, um sinal de erro, né, que um sinal de varia de 0 a 10 volts, uma resolução de 20 bits. Né, e esse sinal ele é aplicado numa malha fechada para correção da frequência central do quartzo. Né. A diferença, né, em nanosegundos entre a frequência do sinal, o sinal de referência e o sinal do quartzo local, né, que a gente chama de offset, né, ela é apresentada na face frontal, né,
do equipamento. E essa informação é utilizada para se avaliar a estabilidade do padrão. Normalmente, né, através de informação fornecida pelo certificado de calibração do relógio, esse offset ele fica variando entre menos 20 mais 20 nanosegundos. Uma variação esperada, né, razoável para esse tipo para esse relógio. Uma outra informação muito importante, né, no processo de tomada de decisão em relação às possíveis causas do problema de estabilidade da frequência do padrão é o valor do sinal de correção que está sendo aplicado. Esse nosso sistema ele trabalha com um sinal de correção que pode variar de 0 a 10 volts, né, com uma resolução de 20 bits, que dá uma resolução em torno de 9,5 microvolts. Né? Então, um sinal de 10 volts, que é o máximo da escala, corresponderia a uma saída DAC em torno de 1 milhão, um pouquinho mais que isso. Okay? O que a gente estava percebendo, analisando as informações fornecidas pelo nosso relógio, é que esse sinal já estava no máximo, lá, já estava chegando, já estava lá no seu valor máximo, 10 volts, né? O que indicava, era um bom indicativo, né, que esse ajuste fino já não estava mais sendo suficiente para manter a frequência do quartzo dentro do valor estipulado, já não estava mais sendo suficiente para realizar o disciplinamento dessa frequência. Normalmente, quando as coisas estão caminhando nas suas condições ótimas, esse sinal ele fica no centro da escala, em torno de 500 mil, né, como é apresentado nessa figura aqui da direita, né? E essa figura da esquerda era a situação apresentada pelo nosso sistema no momento que o problema foi identificado, e evidenciando que esse sinal já estava no máximo e não estava sendo suficiente para fazer a correção da frequência. Para auxiliar no monitoramento do desempenho do nosso padrão de quartzo, o Inmetro ele conta com um segundo receptor, né, um receptor mais sofisticado, o receptor GNSS, da marca Setentrion, que é um receptor de alta exatidão, né, que opera com 136 canais multifrequência, numa multiconstelação, e opera com as duas portadoras, L1 e L2. Né. O que a gente faz então é comparar, né, o sinal proveniente do nosso PR023, do nosso quartzo, com o sinal do receptor Setentrion, né, e isso nos permite avaliar a estabilidade do sinal do nosso quartzo. Né? O receptor Setentrion ele fornece uma informação muito rica, né? E essa informação ela é apresentada na forma gráfica, então é facilmente detectado qualquer tipo de anomalia no desempenho do nosso PR023, nosso padrão de quartzo. Então, todo esse conjunto de informações foram utilizadas para identificar o problema, né, para excluir possíveis causas de problemas, né, e para tentar identificar a causa do desempenho anômalo do nosso padrão de quartzo. A identificação de uma possível anomalia no comportamento do padrão de quartzo, acho que foi quase imediata. A gente tem como rotina sempre verificar a tela frontal do padrão, né, para ver se o offset está dentro dos valores esperados, e observar a tela de saída do Setentrion. E tanto a tela de saída do Setentrion quanto a tela do relógio em si já indicavam que alguma coisa de atípica estava acontecendo. Né? A gente percebeu que as informações prestadas pelo relógio, o valor do offset variava, né, desde 0 até o seu valor máximo, intervalos de 15 minutos, né, e quando o sistema entrava num estado de rotina de pulinho, onde é feita novamente uma sincronização do sinal dos satélites GPS, é feita uma nova sincronização entre o sinal de referência e o sinal produzido pelo quartzo, né, iniciando-se logo após a rotina de disciplinamento. Né? Isso se repetia a cada 15 minutos, sempre com o mesmo comportamento. Isso era facilmente verificável na tela de saída do Setentrion, onde a gente pode ver que de 15 minutos havia o sistema se reinicializava e logo depois começava uma deriva no offset, né, entre o sinal de referência e o sinal
do quartzo. A gente tentou contato com o fabricante, o contato foi infrutífero, a resposta do fabricante foi muito ruim. A sugestão que eles deram é que a gente enviasse, solicitando uma série de informações, logo depois recomendaram que a gente enviasse o relógio para eles, dizendo que não teria condições de resolver o problema, que a gente já estava desconfiado que fosse uma questão já da frequência estar no seu limite de ajuste fino, mas eles não deram nenhuma indicação nesse sentido, não deram nenhum tipo de auxílio de que nos permitisse resolver o problema aqui mesmo. A gente depois tentou um contato com o Observatório Nacional para verificar se eles faziam esse tipo de ajuste, a resposta foi negativa, né? E depois disso a gente entrou em contato com o pessoal da Admitic, né? com a ORT, né? Com o Laboratório de Comunicações Óticas, e com o Guilherme especificamente, né? A gente relatou o problema para o Guilherme, e o Guilherme sugeriu que a gente levasse o nosso relógio lá para o laboratório dele, né? Eles têm uma experiência, uma expertise adquirida ao longo de anos de trabalho nessa área de tempo e frequência, né? Inclusive, eles são os responsáveis pela realização local, né, do segundo. Lá no Metro, o Metro tem uma realização local do segundo, eles têm uma experiência vasta nessa área de tempo e frequência, então sugeriu que a gente levasse nosso equipamento para lá. A gente levou o equipamento para lá, a gente estabeleceu um procedimento de verificação para eliminar todas as hipóteses, basicamente avaliar se o sistema estava sendo capaz de rastrear e travar os satélites, né? Se o sinal dos satélites que estavam chegando era um sinal estava de boa qualidade, se o protocolo de disciplinamento estava sendo seguido, se havia algum problema eletrônico, e a gente foi eliminando todos essas hipóteses, né? Por último, para verificar se realmente era um problema do sinal de referência, no que a gente fez, a gente desligou o sinal de referência que era gerado pelo sistema de GPS local do padrão de quartzo, e passou a utilizar como referência um sinal proveniente de um padrão de Césio do laboratório. Tá? A gente usou esse sinal como um sinal de referência e o problema continuou. Então a gente iluminou todas as hipóteses, né? Então a única hipótese que realmente se sustentou, que permaneceu, foi essa de que aquele sinal de 0 a 10 volts já não estava sendo mais suficiente para manter a frequência central do quartzo, que é uma frequência de 5 MHz, dentro do valor esperado, né? Que seria necessário realizar uma intervenção mecânica, né? É possível fazer um ajuste grosso da frequência central do quartzo através de um potenciômetro que é localizado em uma das faces do relógio, né? Isso foi feito no LaORT, pelo pessoal do LaORT. Eles já possuem lá, eles estão implementando um serviço de ajuste de base de tempo de padrão de frequência. Ele já tem uma NIT, né? uma norma já escrita, já tem um procedimento todo estabelecido. Então eles utilizaram esse procedimento, o ajuste da base de tempo do nosso padrão, do nosso PR023, né? Então, o LaORT, né, eles utilizaram esse método de intervalo de tempo, né, que é baseado no contador de intervalo de tempo, para medir a fase temporal, né, entre o sinal proveniente do nosso padrão, né, que é o padrão de corte disciplinado por GPS, comparado com o sinal de referência, que é o sinal de quarto, que é o sinal do padrão de Césio deles, né? E esse padrão de Césio, ele é rastreado, né, a unidade de tempo do STI, através da realização local do segundo, né? Então eles utilizavam esse método, que é baseado nesse esquema que eu apresento na figura 13, e conseguiram fazer o ajuste da base de tempo do nosso padrão de quartzo. Tá? A partir dos dados apresentados nesse trabalho, a gente pode concluir com muita tranquilidade que o processo de intervenção de ajuste da base de tempo realizado pelos profissionais do LaORT no nosso padrão, no PE023, foi um completo sucesso. A fase inicial, né, depois da sincronização, ficou em torno de menos 7 nanosegundos, que está dentro daquilo esperado, que é dentro daquilo que
do histórico, né, apresentado pelo histórico de calibração, nosso padrão, né, o sinal de correção ficou próximo ao centro da escala, que isso é muito bom, né? O comportamento do desvio Allen do nosso relógio ficou também muito próximo daquilo, né? Esperado, né? Comparando com o padrão do Lahort, né? A estabilidade do PR023 ficou muito próxima da estabilidade do padrão LNFR, né? Para termos até 1000 segundos, em 1000 segundos, como foi comentado, começa a haver uma deriva na frequência do PR023, né? Em 10.000 segundos ocorre o disciplinamento, né? O sinal de GPS é utilizado para corrigir a deriva do sinal do nosso quarto, mantendo, né, a estabilidade dentro dos patamares que era esperado, né, para o desempenho do nosso relógio, né, comparando com o desempenho que apresentou com esse relógio, né, que esse padrão apresentou durante as outras calibrações. Tá? Então a gente pode concluir com muita tranquilidade, né, que o trabalho realizado pelos experts do Lahort, né, que faz parte da DMTIC, né, foi um sucesso, né? O nosso padrão ele voltou a ser operacional, né? Não havendo a necessidade de mandá-lo para o fabricante para que fosse realizado esse procedimento, né? Isso economizou, além de tempo, né? Porque esses processos de manutenção, exportação temporária do equipamento para o fabricante são processos longos, né? Então, além de ter economizado tempo, economizou também recursos para a instituição, né? Então, foi assim, foi uma descoberta gratificante, né? Saber que a gente tem muito próximo da gente, né? Uma equipe, equipamento, pessoal capacitado para nos prestar esse suporte na área de tempo e frequência.